Tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, um colecionador por hobby. E hoje, meu povo, hoje é dia da gente falar, sim, sobre essa continuação de uma grande história feita pelo nosso querido amigo Peter David, que é Supergirl, edição de número 3. Mas também nós vamos aproveitar esse momento para falar também de uma edição que eu peguei na banca, aqui pertinho de casa, que é Scooby-Doo e o Batman juntos, cara. Olha só, voltada para um público infantil. Mas tá aqui, gente. Isso aqui é uma ediçãozinha que nós vamos falar sobre essas duas edições. Só que antes de mais nada, primeiramente, eu queria convidá-los a clicar aqui no botão de curtir, se você curtiu o vídeo. Se você for novo ou nova, por favor, se inscreva, mas sempre fica à vontade. O meu muito obrigado por sua atenção. Ative os sininhos e vamos nessa. Sim, meu povo, vamos falar sobre essa ediçãozinha aqui, ó. Que é o Scooby-Doo. Peguei na banca, cara. Eu tava curioso e tava aqui na banca pertinho de casa e eu resolvi pegar. Então tá aqui, gente, uma ediçãozinha bem interessante. Vou ressaltando que isso aqui é para um público mais novo. É para você dar de presente para um irmão, para um irmão mais novo, um filho, um sobrinho, um primo, ou para o garotinho, o irmão da irmã, ou do irmão que você está pegando. Então, tipo assim, presentear com isso aqui é bem interessante. Mas é claro que também serve a sua criança interior. Então, nada impede de você adquirir isso aqui também, gente. Então, tá aqui. Para mim e para os meus filhos, então eu já adquiri esse quadrinho aqui. Estou usando os filhos como desculpa, que coisa feia. Mas tá aqui, meu povo. Então, essa é uma edição que é bastante interessante. É legal de ver os personagens ao estilo da Hanna-Barbera. Então, é bem bacana por isso. E tem uma curiosidade bem interessante envolvendo o nosso amigo Salsicha. Tem umas teorias que... Você acredita que há uma teoria que o Salsicha é filho do Steve Rogers, do Capitão América? O primeiro ponto que você destaca isso é o fato que o nome do Salsicha chama-se Neville Rogers. Neville Rogers, mesmo sobrenome do Steve Rogers. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o fato que ele já havia dito em algum episódio que o pai dele foi para a guerra. Então, a gente especula-se que é a Segunda Guerra Mundial, que o pai dele foi e tudo mais. E aí vem um outro ponto. É o fato, né, se a gente, voltando à teoria anterior, o fato que o desenho começa lá no final dos anos 60, mais ou menos, e a Segunda Guerra Mundial terminou lá no final de 45, a gente dá para supor mais ou menos que é nesse período que o Salsicha deve ter algo em torno quase de 20 anos. Então, assim, não é difícil de supor que isso é verdade. Mas aí vem um ponto interessante que é da história, que é o Salsicha tem o super soro do soldado. Esse é um detalhe. Porque o que percebeu-se que o Salsicha ele corre do lado do Scooby. E a gente sabe que o Scooby é um dog alemão, corre algo em torno de 50 a 60 km por hora. Então, basicamente, o Salsicha corre quase essa mesma velocidade, porque eles correm quase do lado. E o Usain Bolt, como referência, é o homem mais rápido do mundo, ele consegue correr 44 km por hora. Então, assim, a gente supõe, com esses elementos, que o Salsicha é filho do Capitão América. Isso é só uma grande teoria, mas é interessante de se falar sobre ela. Mas, de qualquer forma, vamos aqui falar agora então sobre como é que está aqui dentro, e aí a gente continua o papo para falar de Supergirl. Bora lá, então vamos aqui a primeira edição, que é Batman e Scooby-Doo, né? Como vocês estão vendo. Cara, como eu disse, isso aqui é para o público mais novo, gente. Isso aqui não é voltado para gente. Ou será que não? Como eu disse, isso aqui é para criançada. A gente ia presentear uma criançada com essas histórias. O que é interessante é ver o desafiador, velho. É ver os personagens da DC ao estilo do Scooby-Doo. Isso que é o legal de tudo. Então, só isso já tá valendo a história. Cara, que barato, velho. Que barato isso aqui. Olha a Daphne com os asa noturna. Cara, que legal. O desafiador, o vilão da história. Sendo que não é o desafiador. É um cara tentando derrubar o circo. E o homem mais forte do mundo é o Batman. Ok. Tá certo. Olha os pais do Dick. Olha que legal. Aqui é o pôster, né? O pôster é essa edição aqui, gente.
Tá aqui. Cara, que barato, velho, que barato. Gente, é o que eu tô dizendo. Isso aqui não é para ser levado a sério. Isso aqui é pra criançada. Não custa nada você adquiram, sabe? Adquiram para dar para presente para uma criança, para um afilhado, um filho, sobrinho, um primo. Cara, que isso aqui para questão de incentivar a leitura. Olha, que legal. Sabe, essa é a mesma. É o desenho do Ivan Reis, cara. Que assim, o Ivan Reis fez um desenho que serviu como base de uma estátua da da Ario Studio com o Batman mais ou menos assim. Cara, olha só, velho. Como eu disse, isso aqui é para ser dado de presente para uma criança, velho. Então aqui tem as crianças aqui de casa, espero que eles leiam. E como sempre não era o Salomão Grande, mas era outro cara. Então tá aqui, gente. Uma figurinha bem bobinha, mas que vale a pena pela questão da leitura para a criançada. Então, Batman e Scooby-Doo. Scooby-Doo. Agora sim, vamos falar sobre nossa querida Supergirl. Tá aqui, continuação direta da história que o nosso amigo Peter David está fazendo, que sinceramente tem uma excelente pegada. Cara, é muito boa ler essas histórias. Como eu disse, são histórias de personagens femininas de um jeito sem muita apelação, envolvendo sabe, as aventuras que ela está passando. Então, só isso vale a leitura, meu povo. Então, assim, é uma leitura interessantíssima que vale a pena a gente conferir. E aí vem um ponto que eu queria falar com vocês, que é o seguinte. Essa edição está trazendo a Supergirl da 31 a 21 da 31, Supergirl 1 milhão, a qual eu não li. Gente, eu pulei. Eu simplesmente eu comecei a ler, eu achei tão chato. Eu falei assim, velho, quero ler essa história não. Então, pulei. Então... Meu povo, desculpa, eu não tive saco para ler essa história. Então tá aqui. Pode ser que eu leia em algum momento, mas não agora. Então tá aqui, Supergirl 1 milhão. E, gente, eu não curti. Eu simplesmente não curti. Eu deixei para lá. Fui ler as outras histórias. E tem uma história do Homem Ressurreição 16 a 17. Muito boa. Talvez seja uma das melhores histórias que há. Essa do Homem Ressurreição. Que é basicamente esse personagem da DC que... toda vez que ele morre, ele relembra as suas vidas passadas, e quando ele volta, ele vem com algum poder que ele nunca viu antes. Então isso aqui que é muito legal. E na história o que acontece? Ele sofre a possessão de um espírito da mulher mais velha de Leesburg, que é a cidadezinha onde está acontecendo as aventuras da Supergirl. E ele tem que, basicamente, ele utiliza os poderes do Homem-Ressurreição para, tipo assim, ele poder fazer o que ele bem entender e tal, e o Homem-Ressurreição fica lutando contra isso. E, cara, termina de um jeito bem bacana essa história. Sinceramente, eu acho uma das melhores histórias já feitas, que é essa. Primeiro tem a questão da arte. A arte é muito boa. A arte do Homem-Ressurreição é muito excelente. Difere um pouquinho do nosso querido Leonard Kirk, né, que é o desenhista principal, que aqui no caso é o Roger, aqui no caso é o Burt Kiss. Eu acho que eu já vi uma história dele já desenhado do Homem-Aranha, se não me engano, ou posso ter visto outra, mas está aqui muito, muito boa. Essa talvez seja uma das melhores histórias, são essas envolvendo o Homem-Ressurreição, porque tem toda a questão do que está acontecendo com a vida da Linda Davis, né, a nossa Supergirl. Ela tem esse poder agora que ela está identificando que ela é um anjo, é um dos anjos da Terra, juntamente com o seu amigo, o Cometa. Então, assim, ela está identificando que vai estar por vir um grande evento e que vai precisar desses anjos da Terra para proteger a Terra. Então, tá aqui, meu povo. Muito, muito legal essas histórias. Essa história do Cometa é uma das melhores, é a primeira delas. Que começa com um cara fugindo, o que faz como todo bom brasileiro, fugir dos credores, né? Porque é contada a história do Cometa, que ele era uma pessoa que se arrebentou, tudo mais, não tinha como pagar as contas hospitalares, não tem SUS nos Estados Unidos, meu povo, não tem SUS. E aí o que acontece? Apareceu um sujeito e falou assim, olha, eu lhe ajudo, mas você tem que entrar para minha organização para cometer os crimes aí. Eu falei assim, oh, tranquilo, tô dentro. E aí ele é transformado num cara com poderes, né, o
o cometa. E aí o que acontece? Ele tem que fugir. Ele disse assim, não quero fazer mais isso não, que isso é errado. E aí ele está fugindo dos credores. E a Supergirl, ela é de algum modo atacada, assim, mexida com os hormônios, né? E resolve ajudar o cometa. Como é que é a melhor forma de se obter dinheiro para pagar suas dívidas? Rapaz, encontrando dinheiro. E a melhor coisa é você indo para, por exemplo, no fundo do mar, encontrando um navio com um tesouro. E a Supergirl identifica vai lá buscar, só que esse grupo, o qual está perseguindo o cometa, também intercepta a Supergirl, rouba do baú o que tem lá no fundo do mar e o leva para ele. Ó, é o seguinte, tua dívida tá mais ou menos, mas a gente vai mantendo contato. Tipo assim. E aí quando descobre, quando abre o baú que estava lá dentro, descobre que, né, tinha uma bomba nuclear. Então assim, resolveu rapidinho a forma das suas dívidas, eliminando o agiota que está devendo. Eu sei que, não sei se isso ia dar muito certo aqui no Brasil, você fazer isso. Não sei com agiota, mas com o banco não ia resolver muita coisa não, porque você pode explodir o banco, mas a dívida continua no sistema, então não rola. Então, só aqui mesmo nos quadrinhos, na Supergirl, para resolver esse problema. Então tá aqui, galera. A Supergirl resolveu o problema dos credores, detonando eles. Eu adorei, eu ri demais dessa história, cara. Eu achei muito engraçado. Mas a história talvez seja mais, eu não vou chamar de polêmica, mas talvez seja. Que é essa historinha aqui, cara, que envolve a questão da primeira emenda, o direito do americano falar o que bem entender, sem sofrer nenhuma consequência. O que aqui no Brasil é impossível disso acontecer, porque a gente sabe perfeitamente que você pode falar o que você quiser, você tem a liberdade para falar o que você achar, o que você quiser, mas você tem que pagar as consequências das suas falas. Você não pode falar o que bem entender sem sofrer consequências, meu irmão. Então, tipo assim, você pode falar que fulano, sei lá, é ladrão. Aí você vai ter, você tá falando que é ladrão, pois prova que ele é ladrão. Aí tem toda essa questão. É complicado, gente. É questão dessa questão de você falar o que bem entender. E principalmente, ser tolerante com quem é intolerável. Porque tem pessoas, aqui na história, trabalha-se muito com essa ideia de que como é que você vai ser tolerante com algo que prega a intolerância? É difícil, gente. Não tem como. Racista e nazista tem que ter o mesmo fim, sei lá. Não dá a cabeça para ver se cria juízo. Mas a história principal é que acontece aqui. Vai haver uma palestra de um cara que é esqueci o nome do cara, é o seu que Hollander. Mas enfim, é um palestrante, ele vai propagar ideias do tipo assim, acusando por que a economia americana está ruim, porque dá muito benefício para os negros. Ele fala só especificamente para os negros, né? Ele vai dar, e aqui a figura do Carter, né, do repórter, ele é meio que o cara que questiona todos os lados. Ele questiona o fato de o cara falar coisas como essa, da questão da economia, sabe, esses dados que meio que não são muito condizentes com a realidade. Por exemplo, esse cara aqui, ó, o fato de como é que ele poder falar o que ele achar e não sofrer consequências, ele questiona isso. Ao mesmo tempo, aparece o Aço para falar com os manifestantes a não agredir, não agressão, né? E o Cutter também interroga o Aço sobre essa questão. Como é que você pode estar interferindo no direito das pessoas falarem o que bem entender? Como é que você está indo contra a Constituição? Então, tipo, tem esse detalhe. E é claro que também não acaba bem. Mas o fato é que ele tem todo esse questionamento do que está acontecendo. E aí, obviamente, acontece um grande evento, a briga entre os dois, porque afinal de contas tem que haver o conflito entre os dois personagens. E a Supergirl acaba defendendo o palestrante de sofrer algum ataque. Então, e só isso já atacha ela de ser uma pessoa nazista. Como então, o jornal que o Carter trabalha fica acusando, e o Carter fica pé da vida com isso, porque não, em nenhum momento ela só salvou a vida do cara. Mas, enfim.
E aí é resolvido o problema, né? O palestrante lá vai salvar a vida de um policial negro, e na hora do policial negro agradecer o maluco, o cara, se eu prefere isso, não, eu prefiro segurar minha máscara aqui de oxigênio. Tipo assim, racista é assim mesmo. Tem que ser uma porrada para um cara desse vai criar juízo. Enfim, essa é a história e termina de um jeito bastante curioso. Tem essa aqui é a garota que é a organizadora das manifestações, né? Contra o palestrante. E ela é abordada por um cara que é representante da Liga Judaica da universidade, que é Stanhope, não da universidade, criticando o fato dela chamar um defensor assim, esse cara, ele é um cara que ele tem ideias do Islã, né, e defensor dos negros, mas ao mesmo tempo o tal representante da Liga Judaica fala que ele é um antissemita. E tipo assim, eu vou protestar contra isso, eu não aceito esse cara vir para a universidade porque ele é um antissemita, tarará, tarará, tarará. E a garota termina dizendo assim, a que organiza os movimentos, dá para acreditar nele? Algumas pessoas simplesmente não entendem. E o Carter cai na gargalhada. Tipo assim, peraí, você estava protestando agora há pouco com um cara com ideias supremacistas, está criticando, mas ao mesmo tempo você está defendendo um cara com ideias que pode ter ideias antissemitas. E como é que fica essa história toda? Então, é o grande questionamento, é a questão toda envolvendo a Supergirl. Como eu disse, esse título talvez seja para mim um dos melhores, porque primeiramente, são histórias dos anos 90 que não tornam as mulheres objetos, sabe, sexuais. Então, são histórias muito interessantes que valem a pena a leitura. Como eu disse, é uma boa história, recomendo a todos vocês, quem está fazendo essa coleção, é muito boa, dá para encontrar aí nos primeiros volumes, mas é um crescente, e sem falar também, um detalhe bem importante, quase esquecendo, a relação dos pais da Linda, porque na edição número 2 ela revela para os pais que ela é a Supergirl, mas isso não é bem aceito não é bem aceito de cara, né? Mas o pai acaba aceitando, mas a mãe não. A mãe acaba tendo recaídas do alcoolismo, porque ela era uma alcoólatra já em recuperação. E a questão toda é resolvida com aquele garotinho que anda com um bastão de beisebol, que sempre se apresenta como Deus, e ela acaba revelando, ajudando a Supergirl. Por que ele ajuda? Porque sabe que está por vir um grande evento e ela vai precisar dos pais para dar apoio. Então, tipo assim, é uma grande história, algo grande que está por vir e que, cara, vai precisar de todo apoio possível. Então, foi por isso que ele ajuda os pais da Linda, que se reconciliam e voltam a falar com a filha. Isso é bem, como eu disse, é uma história bem legal que eu recomendo muito a vocês. Peter David, cara, o Peter David está reinando aqui nesse momento. Está reinando com o Incrível Hulk, está reinando com agora o Aquaman que chegou e com a nossa querida Supergirl. Então, meu povo, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bom, vamos ficar atentos ao que a Panini for anunciar, né? Se anunciar, a gente faz vídeo. Se não anunciar, não tem problema, a gente faz vídeo assim mesmo. De qualquer forma, eu quero agradecer demais a atenção de vocês. Sempre fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.